Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Lógica de Programação do curso Redes de Computadores do Instituto Federal do Maranhão. Eu sou o professor Tarcísio e o conteúdo que nós veremos nessa videoaula é o conteúdo de funções e registros, também conhecido como structs, certo? Então, o que seriam funções? O que é e para que servem as funções? Né? Então, as funções são estruturas que permitem ao usuário separar seus programas em blocos reutilizáveis. Né? Para quê? Para quê? Para facilitar a manutenção, né? A leitura ou o entendimento e também o reuso de código e outras coisas mais. Então, a função mais conhecida aí, né, é a função main. Quando a gente inicia ali a criação de um programa em C, a gente constrói logo ali a função main, né? Que será executada ali, que é a função principal do nosso programa em C. Mas aí a gente pode criar outras funções. Por exemplo, se eu sei que um determinado cálculo será necessário ser realizado diversas vezes ao executar um determinado programa, eu posso pegar esse cálculo e criar uma função, colocando esse cálculo lá dentro dessa função. E aí, sempre que eu precisar realizar aquele cálculo, eu só chamo aquela função, né? Passando alguns valores de entrada como parâmetro. E aí a função vai lá realizar o cálculo, utilizando esses números que eu passei, e vai me devolver um resultado. Então, só basta eu em um pequeno comando lá, chamar essa função e não preciso ter o trabalho de escrever mais linhas e linhas de código sempre que precisar realizar aquele cálculo. Né? Então, como implementar uma função? Aqui eu tenho uma sintaxe da implementação de uma função. Então, aqui é o tipo de retorno que essa função retornará, e aí eu posso estar implementando aqui, descrevendo um tipo primitivo, né? De um desses que nós conhecemos, int, float, né? Char, né? E aí aqui eu coloco o nome da função, certo? Esse nome da função não pode ser nenhum nome de uma palavra-chave, nenhum nome de uma palavra reservada. Essa função vai receber parâmetros, como eu disse, para realizar o cálculo, por exemplo, de dois números. Aí eu passo esses dois números, e aí ela vai receber aqui como declaração de parâmetros, certo? E aqui dentro das aspas, eu tenho o corpo da função, é aqui onde eu vou colocar toda a lógica do cálculo, né? E aí, por fim, aqui eu tenho o return, onde ele vai passar o valor do retorno. Então, basicamente, eu vou ter lá na minha função main, por exemplo, a chamada da função. Aí eu chamo essa função passando parâmetros. Esses parâmetros, eles entram aqui nessa declaração, utilizam esses parâmetros aqui para realizar o cálculo que vai estar aqui dentro do corpo da função. E aí, no final aqui, ela me dá o retorno, né, o resultado daquele cálculo aqui, nesse valor do retorno. Ele manda de volta lá para quem chamou. Ok? E aqui tem toda essa explicação que eu acabei de falar. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma função. Estou dizendo aqui que o tipo de retorno é float, né? Número flutuante, ponto flutuante. O nome da função é soma, e ela recebe dois parâmetros, né? No 1 e no 2, certo? E aqui dentro da função eu estou declarando uma variável resultado, que também é flutuante, uma variável local, né? Dentro dessa função, ela está aqui dentro, declarada dentro, então ela é uma variável local. E estou dizendo que o resultado recebe a soma desses dois números, de N1 e N2, que ele recebeu aqui como parâmetro. Então, ele vai realizar a soma desses dois números, vai armazenar dentro do resultado, e aí no final aqui eu estou dizendo return de resultado. Ou seja, recebeu, calculou e está retornando o resultado para quem chamou essa função. Aí ele manda de volta o resultado. Ok? Simples assim. E registros? Registros, também conhecidos como estruturas, ou structs, né? Que é o comando utilizado aqui dentro da linguagem C. O que é e para que serve? Bom, registros são estruturas que permitem o armazenamento de informações de tipos diferentes,
associados à mesma variável. Por isso são ditas estruturas heterogêneas. Então, se lá em vetores e matrizes eu tinha eles como estruturas de dados homogêneas, né, que só armazenavam dados do mesmo tipo, aqui eu tenho as structs, que armazenam dados de tipos diferentes, né? Então, ela modela elementos do mundo real com mais fidelidade. Exemplos, uma ficha cadastral, uma lista de compras. É muito utilizado como cadastro, né? Cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de produto, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo de declaração de uma struct. Então, observe que a palavra struct, ela informa ao compilador que um modelo de estrutura será definido. É um comando e, por isso, é finalizada pelo sinal aqui, ó, de ponto e vírgula, no final. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui o que seria o cadastro de um funcionário, né, o cadastro de um colaborador. Eu tenho aqui struct, abre chaves, aí na segunda linha, a partir da segunda linha aqui, as declarações onde eu poderei gravar esses valores, né, dentro da minha estrutura. E aí aqui eu tenho o código do tipo inteiro, eu tenho um nome aqui que é um string, né, de 40 caracteres, estado civil que também é um string de 15 caracteres, e salário que é do tipo flutuante, né, pode armazenar números reais, números com dígitos após a vírgula. E aí aqui no final eu fecho as chaves e estou chamando aqui de dados, essa struct, certo? Então, essa struct também posso chamar ela através aqui de dados, né? E termino com ponto e vírgula. Então, dentro do meu código, eu vou simplesmente colocar dados, ponto. Na hora que eu coloco o ponto, ele já sugere para mim uma dessas 4 variáveis. E aí eu escolho uma das 4, e aí naquela parte daquele trecho do código, né, naquela linha, quando ele lê aquela linha, ele vai receber ou vai atribuir, né, um valor para essa variável dentro da struct. Então, o acesso a essa, que eu chamei de variável, né, os campos, ou variáveis ou campos, de um registro, ele é feito pelo esse operador ponto, como eu acabei de citar. Então, seria uma forma, um exemplo dessa forma que eu acabei de descrever no slide anterior, está aqui nesse slide, onde eu coloco pessoa, ponto. Observe que aqui, ó, eu declarei struct dados, coloquei os campos, iniciei aqui no int main, coloquei que struct dados funcionários é pessoa, estou dando um apelido, né? Essa struct dados de funcionários aqui é um apelido aqui dela, pessoa. Então, sempre que eu colocar pessoa, ponto, ele já lista para mim aqui, já sugere para mim aqui o nome das 4 variáveis, né, dos 4 campos. Nesse exemplo aqui, ele está armazenando essa struct dentro de um vetor, né? Aqui, no caso, ele está colocando dentro do vetor funcionários, na posição 3, esses dados aqui. Então, é interessante isso, né? Porque aí eu posso simplesmente criar uma estrutura e dentro de cada posição do vetor eu coloco todos os dados dos campos dessa estrutura, né, dessa struct. Então, pessoal, essa videoaula aqui foi tomada como referência o livro Linguagem de Programação de Colombo, certo? Então, essa foi mais uma videoaula da nossa disciplina Lógica de Programação. Eu vou encerrando por aqui, desejo a todos aí bom estudo e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Abraço e até mais. Tchau, tchau.